A gente começa com o empate entre América e Corinthians no estádio Independência e com reclamações quanto à arbitragem dos dois lados. Vinícius Nicoletti conta como foi. O empate aqui no estádio Independência, o Corinthians teve as melhores chances, finalizou mais, principalmente no primeiro tempo. O melhor momento, a melhor oportunidade no chute de Matheus Vital, uma boa defesa do goleiro João Ricardo. No segundo tempo, 2 pedidos de pênalti, um para cada lado. O América reclamou dessa bola na mão de Ralf, mas o árbitro Marcelo de Lima Henrique não marcou nada. Isso aos 20 minutos. No finalzinho, Gabriel caiu depois da disputa com o Gerson Magrão e foi a vez do Timão pedir o pênalti. Nada feito. O Corinthians segue a rotina sem vencer fora de casa. No total foram 13 jogos como visitante, 2 vitórias, 2 empates e 9 derrotas. De Belo Horizonte, Vinícius Nicoletti. Legal, Vinícius, muito obrigado. Antes da cornetada do nosso Rodrigo Bueno, da opinião do comentarista, vamos ver aí o que falaram os protagonistas do duelo em Belo Horizonte. É um jogo onde no segundo tempo nós jogamos um pouco melhor. Então, muito difícil, vamos valorizar aí o atual finalista da competição. Recente aí campeão brasileiro, a chegada de um treinador, tem uma motivação, tem bons jogadores. Tem hora que não é importante também não perder. Acho que foi o nosso melhor primeiro tempo do ano, em termos de números, né? Parecia que a gente estava jogando em casa, controle total da partida, número de finalizações, trocamos mais de 600 passes, tudo muito bom, mas não fizemos o gol. Então a gente fica muito feliz pelo desempenho, ver que o time que ficou marcado pelo time reativo, né? Você conseguiu controlar na casa do seu adversário, uma equipe que te chama atenção, que está a 3 pontos da gente, uma equipe que empatou com o líder São Paulo no Morumbi fazendo um grande jogo, e eu tenho certeza que se nós seguirmos com esse desempenho a gente vai estar muito mais próximo da vitória. Então a gente sai feliz pelo desempenho, que desde que eu cheguei foi o nosso melhor jogo em termos de criação, de controle do jogo, mesmo jogando fora, mas fica triste por não ter vencido, né? E a gente sabe como é que é o futebol, e tem jogos assim ainda que você vai ainda acaba sofrendo, tomamos um gol. Próxima rodada, o Flamengo é o adversário do Corinthians, de novo, Corinthians e Flamengo. O jogo vai ser na sexta-feira, né? A rodada que vem é um pouco diferente, por causa das eleições, não teremos jogos no domingo, sim na sexta e no sábado. O América encara o Furacão no sábado em Curitiba. O que você me diz desse jogo 0-0, Rodrigo? Olha, alguns tabus mantidos, né? Os dois times não estão tão felizes com o empate, não ajuda ninguém, né? Normalmente no campeonato de pontos corridos. Mas pensa no lado corintiano, com o Jair Ventura já são 5 jogos sem derrota. Né, o principal objetivo do time, que era chegar à final da Copa do Brasil, esse foi alcançado. Eu acho que, sendo realista, o Corinthians está lutando pelo 7º posto no Brasileiro para tentar, se não for o campeão da Copa do Brasil, uma vaga na Libertadores, apostando num G7. Então, um jogo fora de casa, um empate não é tão ruim, e você vê o Jair Ventura comemorando o desempenho. Eu acho que se tivesse um vencedor na partida, até seria o Corinthians. Né, o goleiro do América foi um dos destaques da partida. Aí você pega pelo outro lado, o time do Adilson Batista. Ele não foi derrotado ainda na Independência. Tá impressionante. Em 7 jogos. Boa. 7 jogos. E você vê, ele pegando os principais times do campeonato. Ele vem de um empate com o São Paulo Morumbi, ganhou do Inter em casa, empatou com o Palmeiras em casa, empatou com o Flamengo em casa. Então, desde a chegada do Adilson Batista, é um time competitivo. Se o América ali, o Coelho, tinha alguma preocupação com o rebaixamento, acho que nesse momento também não tem. Né? Alguém tinha medo do rebaixamento do Corinthians também, eu achei um exagero, sempre achei. Então, para mim, são dois times que vão ficar no meio da tabela, estão razoavelmente confortáveis e seguros ali. Sobre a partida, especialmente do lado do Corinthians, algumas novidades, né? O Sérgio Dias, paraguaio, acabou tendo alguns minutos, pouco tempo ali, né? Não brilhou, mas também não decepcionou. Um jogador agora que pode ser mais uma opção. O Roger entrou no final, né? O Jair Ventura gosta muito do Roger para tentar a vitória, não conseguiu. Foi uma tentativa, não deu certo ali. O Arauz não foi muito bem, ele teve uma oportunidade como titular, jogando ali na cabeça de área. E é um jogador que tem boa qualidade, acho que tem bom potencial, mas não fez uma grande partida. Então o Corinthians, com algumas modificações, o Jadson, por exemplo, não atuou. É um jogador que está sendo privilegiado no esquema do Jair Ventura, ficou de fora. Então, eu acho que o Corinthians não tem muito o que lamentar não com o 0-0.
E o Adilson Batista também não pode lamentar, afinal, como ele falou, enfrentou um time que é o atual campeão brasileiro, ainda é. E com a postura de respeitar toda a história recente de vencedora do Corinthians, né? O Corinthians teve mais posse de bola, o América ali ficou esperando e dependeu mesmo muito do goleiro, né? Para sair com esse empate. Agora são 7 jogos sem derrota no Independência, 5 empates e 2 vitórias. Muitos empates também, né? E os empates têm pernas curtas para quem quer deslanchar na tabela do campeonato. Agora, falando do Corinthians, Rodrigo, quem perdeu espaço mesmo parece que é o Roger, né? Tava cotado para entrar no jogo, muita gente achava que ele podia sair jogando, o atacante. Não foi uma opção do Jair, entrou durante o jogo só, mesmo com peças poupadas, né? Então o Roger tá cada vez mais escanteado no Corinthians. É que o Roger tem tido alguns problemas. Primeiro, por exemplo, assim, na Copa do Brasil ele não pode ser aproveitado. Então acho que o Jair já vem trabalhando uma forma de jogar sem ele, né? Ele encontrou um falso 9 para o Jadson. O Jadson, que já é mais veterano, é um jogador tecnicamente muito bom, bola parada dele é excelente, então ele tem que ficar no time. Só que ele não tem muita condição de ficar voltando, de fazer o meio-campo como fazia antigamente. Então o que o Jair Ventura colocou? Ele mais adiantado, como se fosse um líbero ali na frente, né? Como se fosse um falso 9, já que o Roger não pode jogar. E eu acho que nos jogos do Brasileiro ele tem procurado uma formação mais similar com a da Copa do Brasil. Isso acaba prejudicando o Roger, que também já teve problema de lesão e tal. Mas o Jair Ventura gosta dele, né? Vamos lembrar da época do Botafogo. Pois é, ele gosta por isso que muita gente achou, não, agora com o Jair, pela história deles no Botafogo, com o Jair ele vai deslanchar. Mas num jogo, se hoje ele não saiu jogando, mostra que não está com tanto prestígio assim, pelo menos por enquanto. Mas eu acho que é questão mais de o entendimento que o Jair Ventura tem do time para a Copa do Brasil, que é a prioridade dele. Até o desfecho final desse Campeonato Brasileiro, acho que ele vai ter mais minutos, melhor fisicamente, né? Precisa fazer gol, que esse é um problema que o Corinthians está apresentando. Empatou 0x0 com o Flamengo na Copa do Brasil fora de casa, foi um bom resultado. Empatar 0x0 com o América fora de casa já não é um resultado tão brilhante. O Corinthians precisa melhorar a sua produção ofensiva, melhorar como visitante, sobretudo, né? O Corinthians está com 5 jogos sem derrota, mas para almejar algo maior no Campeonato Brasileiro, precisa colocar a bola na casinha adversária. Empatar 0x0 com o Cruzeiro na final da Copa do Brasil no Mineirão vai ser um bom resultado. Mas se ficar empatando 0x0, 0x0, 0x0 toda vez no Campeonato Brasileiro como visitante, não vai chegar muito longe, não. Eu quero que você me diga já se o Jair já mudou essa história, esse time do Corinthians. Mas a gente fala sobre isso já. E também eu quero que você analise os lances polêmicos, os pênaltis pedidos pelas duas equipes. Pois é, o América vai fazendo aquela campanha de meio de tabela, né? Mas consistente, né, Rodrigo? E você viu, né, no discurso, a fala sobre permanência na Série A. Esse é o objetivo do Coelho, né? Que fez uma boa Série B. Mas a realidade, né? Pelo investimento, o orçamento do time, ele entra na primeira divisão com o objetivo de permanecer. E isso está bem encaminhado. Há times, no momento, bem piores do que o América. A chegada do Adilson Batista transformou o Coelho, que hoje pode enfrentar praticamente qualquer time, se não de peito aberto, mas né, com muita marcação, aplicação tática, um time organizado e que no Independência agora, que é a verdadeira casa do Coelho, né, não é do Galo, ali ele tá, digamos assim, imbatível. O gol do América contra o São Paulo é uma beleza de troca de passes, né? Foi mais de 1 minuto de passe, pé em pé, o América foi lá no Morumbi e conseguiu o empate. Equipe bem treinada, recuperou a Adilson Batista também para o cenário do futebol, isso é bacana de ver. Ó, vamos ver dos pênaltis, a gente está vendo as defesaças do João Ricardo mais uma vez, realmente foi um destaque do jogo. Mas vamos dar uma olhada nos dois lances. As duas equipes reclamaram, aos 20 do segundo tempo, a bola explode na defesa corintiana. Será que foi pênalti aí? O árbitro Marcelo de Lima Henrique mandou seguir, Rodrigo. Eu não consigo ver a intenção, você tem que analisar a proximidade dos jogadores e a velocidade do chute, né? Olha lá, se você vê sem a câmera lenta, é um chute forte, é um chute rápido, não dá tempo do Ralf pensar, vou colocar a mão na bola, vou colocar o braço na bola. Eu acho que é um movimento natural, ele acaba baixando o braço porque é o que ele tinha que fazer mesmo, né? É um movimento natural. Então eu não marcaria o pênalti, embora ali você veja o braço um pouco aberto, né? Um pouco descolado do corpo não, né? Não tem, o braço, lógico, é colado no corpo. Mas eu não percebo a intenção, que é o que deve ser marcado nesse lance, a interpretação do juiz
eu tô com ele. Para mim, não houve pênalti. A gente tem que tomar cuidado com a câmera lenta, que dá uma outra conotação para a imagem quando a gente vê realmente. Também não marcaria pênalti, não. Vamos dar uma olhada no outro lado. No final do jogo foi a vez do Corinthians reclamar de penalidade máxima nesse lance aí. Era 43 do segundo tempo. Aí eles reclamaram que o Gabriel foi derrubado pelo jogador do América, o Marcelo de Lima Henrique, mandou seguir o jogo também. Eu também não marcaria nada. Para mim, como eles falam na Espanha, piscineiro. Piscineiro parece um nadador, alguém se atirando na piscina, e parece o caso, né? Um mergulho desproporcional. Tem contato, tem ali um pequeno choque, até tem, mas não é para justificar esse mergulho na área, né? Parece realmente ali o início de um nado. Então, para mim, uma forçada de barra tremenda, também não foi pênalti. Não daria cartão amarelo por simulação, o Gabriel ali, né? Mas ele não mostrou muito cacuete para ator, não. Se foi uma tentativa de simulação, foi muito furada, né? Uma tremenda pataquada, então acho que o árbitro acertou também nesse lance. Aos 44 do segundo tempo, essas coisas costumam acontecer mais, né? Vou cavar um pênalti. Mas não sei, esse lance é mais difícil, né? Eu acho que é um desejo enorme de cair, né? E se tem um contato, tem um choque, ainda daria para ele tentar continuar na jogada, né? Olha lá, ele tinha uma vantagem, o corpo dele estava à frente, e ele já cai, o jogador quando cai já olha pro árbitro, senão que ele já, olha lá, e bate a mão no gramado, de uma forma meio espalhafatosa. Ele tá apostando muito que vai conquistar um pênalti, vai cavar demais, e aí, até se foi pênalti, para mim não foi, a cena é tão grande, né, tão surreal, que o juiz acaba não marcando nada.